A paz do Senhor Jesus mais uma vez, meus irmãos, nessa tarde. Irmão, quando eu falo, eu li ontem e vou tornar a ler agora, irmão, que o povo, os dirigentes, as igrejas que estão abrindo porta, estão enganando muito o povo de Deus, irmão. Com mentira, com fábula enganosa, como está escrito na palavra de Deus. São mercenários, irmão. Eles falam assim, irmão, você vem para a igreja para ser curado de uma enfermidade. Você faz um voto a Deus, traz tanto. Irmão, isso é comércio. Deus, ele te cura de graça. Você precisa ter só a fé para ser curado, meus irmãos. Você precisa ter só a fé para ser curado. As pessoas estão comerciando, usando o nome de Deus fraudulentamente, chamando os irmãos, para que os irmãos, eu vejo muitas campanhas na igreja, isso é um conselho prático, irmão, despertando de você dos falsos profetas, dos enganadores. As pessoas vão ali na convicção que vai receber e não recebe, irmão. Quantas pessoas hoje, irmão, que vai para a igreja enfermo e volta enfermo, muitas pessoas que eu conheci, irmão. Para você ser curado, você tem que ter fé, irmão. Você não precisa trocar com Deus. Deus não berganha com ninguém, ele veio dar de graça. E tudo que nós recebemos de graça, nós temos que dar de graça. O que recebeu de graça, dá de graça. Está escrito isso na palavra. Sou um obreiro fraudulento, irmão. Eu vou mostrar para os irmãos, vou ler aqui, irmão, vou deixar outra vez essa palavra para os irmãos ver, porque os tais falsos apóstolos são obreiro fraudulento, transfigura-se em apóstolo de Cristo. Irmão, transfigura, quer ser obreiro de Deus, quer ser pastor de Deus, quer ser apóstolo. Para ser apóstolo eu não canso de falar. Eu falo no todo vídeo, ele não andou com Jesus aqui no passado, então ele não é apóstolo. Hoje, biblicamente, não tem apóstolo, irmão. Os apóstolos, os discípulos, foram o que andou no passado com Cristo. Hoje tem obreiro, presbítero, evangelista, diácono, missionário. Isso tem, irmão. Isso é bíblico. Mas, irmão, do passado, que andou com Jesus, já não se encontra mais no nosso meio. Já foi arrebatado, já está com Cristo. Então eles enganam as pessoas, irmão. Eles mandam a pessoa ir para a igreja. A pessoa às vezes está com câncer. Quantas pessoas foi para a igreja que o dirigente mercenário, charlatão, enganou a pessoa, que por isso que muitos ficam batidos na fé, que não querem ir mais para Cristo, porque eles não sabem distinguir o certo do erro, eles não sabem separar o falso obreiro, os mercenários do justo. Eles acham que é tudo igual, porque ele levou um bote do falso obreiro. Caiu primeiro na mão do falso obreiro, deu ouvido à fábula enganosa. E quando chega o servo de Deus santificado para pregar a verdade, ele não quer ouvir, porque ele foi enganado. Né? Eu não culpo ele foi enganado, mas ele deixou se levar. Porque tem a Bíblia, irmão, nós temos que examinar as escrituras, porque dela contém a vida eterna e a salvação. Então, muitas das vezes, irmão, eu vi muitos irmãos que fez campanha, morreu com câncer, não foi curado. Sabe por causa de quê? Porque Jesus não estava lá. Porque Jesus, ele curou no passado e cura ainda no presente, porque ele é o mesmo Deus do passado e do presente. Ele não mudou. Está lá em João, fala, filhinho, eu não mudei, a voz que tem mudado. Eu sou ainda o mesmo. Aí por quê? Às vezes a pessoa fala, por que eu não fui curado? Porque Jesus não está nesse ministério. Jesus, ele não vende bênção. Ele veio dar de graça. Se você olhar para dentro da Bíblia, em Deus lá de trás do passado, quando Jesus andou aqui na terra com seus discípulos, ele nunca cobrou, ele nunca pediu dinheiro, ele nunca pediu nada, ele curava para que o Pai seja glorificado nele, para que a obra dele crescesse. Por que que os homens de Deus que não têm unção dos apóstolos, que não têm unção de Jesus, são sem vergonha, safado, ladrão, quer curar, não tem poder, não tem cura, não tem santificação na sua vida, promete uma cura aos irmãos, que nem ele mesmo é curado, que às vezes ele está enfermo também.
É o que eu costumo falar e falo em todas as pregações. A minha oração para valer para os irmãos, primeiro tem que valer para mim. Se eu orar e eu ser curado, eu posso orar para os irmãos, que os irmãos vão ser curados. Por quê? Porque se eu orar e Deus não responder as minhas orações e eu não ser curado, é porque eu estou em pecado, eu estou em falta. Eu vou procurar me consertar com Deus, porque Deus não usa vaso desenconsertado, vaso sujo, para mim saber onde está minha falha, para me tapar, para Deus ter misericórdia de mim. Se eu estou enfermo, como é que eu vou orar para os irmãos, para o irmão ser curado? Primeiro eu vou procurar a minha cura, que é o meu interesse. Então, irmão, se a minha oração não valer para mim, para você não vale, eu estou orando em vão. Eu tenho que me consertar. Está faltando alguma coisa na minha vida. Esses pastores mercenários, esses falsos apóstolos que estão aqui, que se transfigura em apóstolo de Cristo, transfigura, quer dizer, quer se passar, quer ser, mas não é. São apóstolos de Satanás. A própria palavra nos ensina, no Novo Testamento. Eles transfiguram, quer ser uma coisa que eles não são. Eles prometem te curar. Mas você tem que levar tanto para a igreja, irmão. Deus, ele não troca, ele não berganha com ninguém. Através da sua fé, se você se humilhar, buscar ele de todo o coração, e de toda a sua alma e de toda a sua força, ele usa de misericórdia, que ele é compaixão e ele te cura. Você não precisa dar nada para ele, até porque que esse dinheiro daqui para Deus não serve para nada. Onde Deus vai gastar? Se ele é o dono do ouro e da prata, se ele é dono do próprio dinheiro, para que ele quer dinheiro? Irmão, são mercenários, são enganador, que vem em nome de Jesus para enganar muitos. Isso é bíblico, irmão. E Deus do passado fala que ia surgir muitos falsos profetas, que ia orar, que ia cair até fogo do céu, e fosse possível, enganaria os escolhidos de Deus, estou enganando, e fazendo falso prodígio. Isso são falsos prodígios. Você vê muitas cadeiras de roda, são as pessoas passando como aleijado, mas uma hora, eu não tenho coragem de fazer isso não, porque eu tenho medo de ficar agarrado na cadeira de roda e não levantar. Irmão, ninguém faz o milagre que Jesus fez e nem os discípulos nos dias de hoje. Jesus cura sim. Tem igreja que anda em santidade, que Jesus cura. Eu mesmo fui curado de uma dor, que eu vim dentro do ônibus, quando eu trabalhava de frentista em 1992, que era um posto Taipava que existia, que nós já não existe mais essa rede de Taipava, que era 50 postos. Vim do Pendotiba, Caetano Monteiro, 501, vim de lá do Largo da Batalha. Eu não aguentei para atravessar a roleta. O cobrador, o motorista não deixou entrar pela frente, eu vim. Quando eu cheguei em casa, eu não era cristão. Foi aí que eu me converti. Ninguém nunca pregou o evangelho para mim, irmão. Jesus apareceu 3 vezes para mim, me mostrou o final do mundo, a terra sendo pegada a fogo, me mostrou muitos obreiros como esses falsos aí, agarrado no inferno como carne pendurado lá, sendo queimado, que arrastava a multidão, perdeu a salvação, porque enganava o povo, porque cobrava o dízimo, as ofertas, e cobrava para ser curado, perdeu a salvação. Enganador. Então, irmão, quando eu cheguei em casa, eu deitei na cama, botei a mão, falei, Senhor, se o Senhor existe, essa dor vai passar, uma dor terrível, não sei se era apendicite, eu não sei o que era. Só sei, irmão, que quando eu falei assim, amanhã, se o Senhor me curar agora, amanhã a primeira igreja que tiver de porta aberta eu vou entrar, vou aceitar e não vou sair mais. Irmão, pois só eu falar, a dor sumiu, até hoje. E eu cumpri, irmão. Eu fui lá no Mutono, tinha uma igreja da porta aberta, não vou falar o nome, porque eu estou fazendo propaganda, não vou fazer propaganda para a igreja, eu gosto de glorificar a Deus, não exaltar o homem, eu gosto de exaltar a Deus, e fiquei até hoje. Teve altos e baixos? Teve, mas sempre eu procurava firmar na presença de Deus, e estou aqui até hoje. Então, irmão, não paguei. Deus, ele honrou a minha fé, porque ele me chamou para a obra dele, porque ele tem uma obra comigo. Aí, então, através disso, para mostrar que ele existe. Como eu também não acreditava, que eu era incrédulo, que morreu, acabou, não existia vida depois da morte.
Uma vez eu deitado numa casa onde eu morava, uma casinha velha, na beira do rio, num valão. Aí, irmão, naquela época eu usava bermuda, porque eu era velha criatura ainda. Aí o que aconteceu? Eu deitei no chão, acabei de almoçar, deitei, eu estava sozinho em casa. Daqui a pouco, não demorou um segundo, eu saí do corpo, rodei a casa todinha, olhei meu corpo e falei assim, existe sim. A carne morre, mas o espírito vive. Voltei, entrei no corpo e levantei. Deus fez eu acreditar, que eu era incrédulo. Então, irmão, foi daí que eu fui tendo experiência com Deus. Deus me levou no inferno, Deus me levou na porta do céu, me mostrou muitos crentes perdeu a salvação, muitas mulheres que cortam o cabelo, que pintam o cabelo, que usa vaidade, que usa brinco, que usa batom, que faz depilação, perdeu a salvação. Que essas igrejas não pegam. Eles não pregam a salvação, eles pregam, sim, bem materiais para você dar o dinheiro. E são comerciantes, são firma, não são igreja de Jesus. Então, irmão, por isso que eu falo o que é pecado, porque eu não quero perder a minha salvação por causa dos irmãos rebeldes. É pecado ver televisão? É, porque é imagem. Tudo é imagem feita pela mão do homem. Agora, se você quiser ver, o problema é seu. Mas eu vou falar, que Deus mandou falar que é pecado. E todos aqueles que têm ela dentro de casa não herdarão o reino do céu, tá? Pode ser pastor, pode ser missionário, para mim é ser missionário sem vergonha, porque ele conhece a Bíblia, ele fala, sabe lá em Salmo que toda imagem feita pela mão do homem é abominável diante de Deus. E a televisão é uma delas. É a imagem mais adorada na face da terra, tá? Se vocês quiserem largar, larga. Se não quiser, o problema é seu. Mas eu tenho que falar a verdade para o sangue inocente não cair de mim. Eu não sou pastor safado. Eu não oculto a mentira. Eu não nego a verdade. Não oculto a verdade. Eu prego a verdade para destapar a mentira que fica encoberta. Irmão, cuidado, irmão, com esses falsos prodígios, que essas igrejas aí que enganam, irmão. Cuidado. Se você está enfermo, porque aquela igreja não está consagrada na presença de Deus, porque quando o pastor dirigente anda na doutrina, é consagrado, só você não botar o pé no templo, você já é curado, porque Deus honra a fé dele, tá? Agora fica na paz do Senhor Jesus, que o Espírito Santo de Deus possa falar melhor em cada coração. Quem tem ouvido, ouça o que o Espírito Santo diz às igrejas do Cordeiro. Amém?